Shalom Haverim. No período do Segundo Templo, especialmente em Qumran e nas tradições targúmicas, havia a expectativa de que o Messias teria função expiatória, e a imagem do Cordeiro transmitia inocência, sacrifício substitutivo e vitória final. A frase aparece em João, capítulo 1, versículo 29 e o 36, dita por Yohanan Hamatbil, João o Imessor. O texto assim dispõe: no dia seguinte, Yohanan viu Yeshua vindo em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Para um judeu do século I, Cordeiro de Elohim não é apenas metáfora poética, remete a várias imagens da Torá e do culto no templo. Nosso objetivo é provar que Yeshua é o Cordeiro de Elohim, que sofre e expia pecados. Além disso, trazer os 4 testemunhos do Cordeiro. Em Êxodo capítulo 12, Israel recebe a ordem de separar um cordeiro sem defeito no dia 10 de Aviv e sacrificá-lo no dia 14, entre as tardes. Seu sangue, colocado nos umbrais das portas, serviria como sinal para que o juízo de Elohim passasse por cima, onde vem a ideia de Pessah, das casas, poupando os primogênitos. Yeshua é descrito como sem pecado, assim como o cordeiro sem mancha. Ele foi crucificado exatamente no período de Pêssar, cumprindo o tipo profético. Seu sangue não marca portas de madeira, mas o coração dos que creem, livrando-os do juízo eterno. Por isso, Paulo declara: o Messias, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A Torá ordena que todos os dias um cordeiro fosse oferecido pela manhã e outro à tarde, como holocausto contínuo. Esse sacrifício constante lembrava Israel da necessidade de estar em reconciliação contínua com Elohim. Yeshua entrega sua vida na hora do sacrifício da tarde, cerca de 15 horas, o momento em que o Tamid, o sacrifício contínuo, era oferecido no templo. Assim, ele cumpre e supera a oferta perpétua, tornando-se o sacrifício definitivo que garante reconciliação eterna. Quando Abraão ia oferecer Isaac, Elohim providenciou um carneiro preso pelos chifres para ser sacrificado em seu lugar. Esse ato revelou o princípio da substituição vicária, a vida de um inocente no lugar do condenado. Assim como o carneiro tomou o lugar de Isaac, Yeshua tomou o nosso lugar. Ele é o cordeiro provido por Elohim, cumprindo de forma plena a promessa: Elohim proverá para si o cordeiro. Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Durante o Segundo Templo, além da Torá e dos profetas, outros escritos judaicos ajudavam a moldar a esperança messiânica. Muitos deles usaram a imagem do Cordeiro para falar do Messias. O Targum de Isaías 53, ao traduzir e interpretar Isaías, o Targum descreve o servo sofredor como um cordeiro levado ao matadouro, conectando diretamente a figura do Messias com a ideia de expiação pelos pecados. Isaías descreve o servo sofredor como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos tosquiadores,
revelando inocência, submissão e entrega voluntária. Este capítulo descreve o servo do Eterno, que é rejeitado, sofre e carrega os pecados de muitos. Muitas fontes antigas rabínicas reconheciam esse servo como o próprio Mashiach, inclusive o Talmud, a lei oral, em seu tratado de Sanhedrin 98b. O testamento de José. Esse escrito apresenta o Messias como um cordeiro inocente que carrega as transgressões do povo, trazendo salvação. E vi que uma virgem nasceu de Judá, vestida com a estola de linho, e dela nasceu um cordeiro sem mancha. À sua esquerda havia algo como um leão, e todos os animais selvagens correram contra ele, mas o cordeiro os venceu e os destruiu, pisoteando-os. E os anjos, os homens e toda a terra se regozijaram por ele. Estas coisas acontecerão nos últimos dias. Portanto, meus filhos, observem os mandamentos do Senhor. Honrem Levi e Judá, porque dele surgirá o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e salvará todas as nações, assim como Israel. Em 1 Enoque, capítulo 90, que fala sobre o apocalipse dos animais, nessa visão simbólica, o Messias aparece como um cordeiro vitorioso que derrota as feras, símbolo das nações opressoras, estabelecendo justiça e paz. Esses textos mostram que já no judaísmo do Segundo Templo havia uma expectativa de um Messias associado ao Cordeiro, ora sofredor, ora salvador, ora vitorioso. Yeshua cumpre todas essas dimensões. Ele sofre, expia o pecado e, por fim, triunfa sobre as forças do mal. Jeremias capítulo 11, versículo 19, o profeta se vê como um cordeiro manso que é levado ao matadouro, uma figura que mais tarde foi aplicado ao justo que sofre por causa da injustiça do povo. E Yeshua cumpre de forma plena esses prenúncios. Ele é o servo justo que sofre em silêncio, entregue como cordeiro inocente, mas cujo sacrifício traz vida e expiação para muitos. Os 4 testemunhos do cordeiro, Pessah, Tamid, substituto e messiânico profético, convergem em Yeshua. Ele é o cordeiro pascual que nos livra do juízo. O Tamid, que garante reconciliação contínua. O substituto de Avraham, oferecido em nosso lugar. O servo sofredor e vitorioso, esperado no segundo templo. Assim, quando Yohanan declara em João 1, 29, eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, ele resume toda a esperança da Torá, dos profetas e das tradições judaicas em uma só pessoa, Yeshua HaMashiach. Que o sangue de Yeshua, nosso Messias, nos purifique de toda a impureza, nos mantendo com o coração voltados para o eterno. Shalom, shalom.